capítulo 10, Dolorosa Perda. Vamos dar início. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela faces do horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, regou ansiosa. Ampara a minha filha, a minha desventurada filha. Oh, teria piorado, inquiriu o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, informou a interlocutora, mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr à doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o facto. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã que se despediu, há momentos, deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer ao nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância materna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao qual se desvinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres de maternidade sem a custódia do casamento. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta com desprezo por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade mesmo o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos de assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Todavia, acalente vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e filho, presuntivo, são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança,
Se pretende a vitória, para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar os sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que, amparados do nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Fim do breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetramos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achavam-se a entidade eterna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos. A situação é muito grave. Ajuda na propriedade. A minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autónomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e de balde as glândulas sudoríferas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital quais tenuíssimos venábulos de treva, incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio este filho intruso que não pedia a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num som brando, suplicava choroso. Poupa-me, quero acordar no trabalho. Quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei a minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses. Tem caridade. Nunca. Amaldiçoado sejas, dizia a desventurada mentalmente. Mas ela estava a ouvir o filho a nascer? Não, ele não estava a nascer, ele estava a pedir à mãe para não o expulsar. Mas digamos, um diálogo telepático,
do ponto de Pronto, vista exato, espiritual. exato, exato. Ela não tinha consciência daquilo, Certo, certo. mas Dizia a sabia o que desventurada. queria e o que ela queria não era ter este Exato, filho. exatamente. Dizia a desventurada mentalmente: prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturbas-me, perturbas-me a estrada. Detesto-te, morrerás. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante da nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim neste estado? Ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar esta intervenção. Os médicos negaram-se a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. O meu pai não pode saber disso e eu odeio esta situação que terminantemente não conservarei. Calderaro pousou a testa na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira ponderou: temos algum repouso, Cecília. Tentemos, tentemos. Temos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente esse plano. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe com um mau humor indisfarçável. A minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa perentória, sorveu o cálice do sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos a influência indireta. Consumara-se a medida que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico, em compulsória modorra, pela atuação calmante do remédio, Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual e Cecília passou a ver-nos, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora. Reparei, contudo, que se a mãezinha exuberava copioso pranto de comoção, a filha se mantinha impassível, não obstante o assombro que se lhe estampara no olhar. A matrona desencarnada avançou, abraçou-se a ela e pediu ansiosa: filha querida, venho a ti para que te não abalances já sinistra aventura de que planejas. Reconsidera a atitude mental e harmoniza-te com a vida. Recebe as minhas lágrimas com o apelo do coração. Por piedade, ouve-me. Não te precipites nas trevas quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para começar, Cecília. E Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada do ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência, antes de tudo. O preconceito é respeitável, a sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor E da dor. Em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro. A maternidade iluminada pelo amor e pelo sacrifício é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa das nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, relegando-nos à reincidência e ao desamparo. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância vergastará o teu rosto. Contudo, a bonança voltará. O caminho é empedrado e árido, os pinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Em verdade, Cecília, deverias erguer o teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio
glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, não pudeste esperar. Cedeste aos golpes infrenes da paixão, abandonaste o ideal aos primeiros... Desculpem lá. Eu é que desculpo. A serenidade do princípio. Isso. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança, em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. Agora é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-se ao salva-vidas do supremo dever. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. O desprezo público se precipita aos mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anónimo das obrigações humildes até à montanha da redenção. É provável que o teu pai te amaldiçoou, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar. No entanto, que martírio não enobecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, com dedicação ao bem e à serenidade da dor? Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que a monte de brasas na consciência? monte de brasas na consciência? O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha aceitará a tua sensibilidade, a glória da maternidade resplandecerá o teu caminho. Esplenderá em teu caminho. Resplenderá o teu caminho. As tuas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o teu filho, carne da tua carne, ser do teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta rugirá, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrarás em ti mesma o poder da paz até à vitória. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não capitular. Recebia os apelos maternos sem alteração da atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Ouve, Cecília, não te fiques nessa atitude impassível. Não isoles do cérebro o coração, a fim de que o teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres na prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, nem suponhas que a beleza espiritual eterna erga o teu templo no corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma a tua cruz e segue para a compreensão mais alta. No teu madeiro de sofrimento íntimo, ouvirás enternecedoras vozes de um filhinho abençoado. Se te alancear o abandono do mundo, será ele, junto de ti, o suave representante de divindade. Que falta te fará o manto das fantasias, se dois pequeninos braços de veludo te cinjam, carinhosos e fiéis, conduzindo-te à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazias os meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho,
Favoreceste-me o ócio, fizeste-me querer a imposição mais elevada que a das outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste, enfim. Estou sozinha com um problema atribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Desmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. Não, não. Não desisto nem mesmo à tua voz, que a despeito de tudo, ainda amo. É-me impossível retroceder. Não sei se alguém quer fazer algum comentário do que lemos até agora. Sim, na realidade, eu acredito que isso estava também numa época em que a sociedade não aceitava que uma mulher ficasse grávida fora do casamento, Do né? casamento. E o que eu entendo, ela assim, ela como filha única numa família abastada, ela foi extremamente mimada, né? E não foi preparada para a vida, né? E ela não está firme, ela não quer ser humilhada, ela não quer perder o status que ela tem hoje, que é uma ilusão, é transitório, mas para a cabeça dela ainda é o que ela tem, né? E Sim. é o que ela acredita. Então é muito difícil, porque ela está assim, muito determinada a não ceder, né? Não, A porque não ela não se ouvir. vê com coragem para suportar esta nova condição, não é? Não, Que ela a não tem. maternidade lhe impõe. Sim, Ela não tem. Na realidade, esse é o grande mal sempre, né? Quando a pessoa tem tudo, ela acaba não tendo a força, a coragem necessária, às vezes, para enfrentar os desafios mais sérios da vida, né? É bem isso. sim. E ela não consegue dimensionar o tamanho do crime que ela vai cometer. Pois não, pois não. Porque ainda estamos muito no ver e no saber, não é? Tudo É, aquilo que a gente não vê é como se não existisse. E então, apesar exatamente. dela sentir que tem a criança a desenvolver-se, ela sabe que está grávida, mas para ela não é crime. Porque, na realidade, na cabeça dela, vem ela primeiro, ela em segundo, Sim. ela em terceiro, e ela não vê espaço para ter esse filho em hipótese alguma, né? Este filho é até um obstáculo àquilo que ela projeta no futuro, não é? Não, ele representa, dentro dessa condição que a mãe narra, representa realmente um desafio grande, né? Porque na- em tempos passados, ter um filho nessas condições era mesmo muito difícil. Sim, mas a mãe está-lhe a mostrar a perspectiva espiritual, não é? Sim, Apesar de não faz, agarra-te a ele, sofre todas as oposições, porque tudo há de passar e tal e tal e tal. Mas ela não está a ceder. não, Não desisto nem mesmo à tua voz, que, a despeito de tudo, ainda amo. é, É-me impossível retroceder. Portanto, a decisão dela está mais que tomada, não é? sim. Não sei se mais alguém quer fazer um comentário, se podemos prosseguir. A comovedora cena estarrecia. Observava eu ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A venerável matrona chorou com mais amargura, agarrou-se à filha com mais veemência e suplicou: Perdoa-me pelo mal que te fiz, querendo-te em demasia. Ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compela a erros clamorosos que só o golpe da morte em geral expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço a minha participação indireta em teu presente infortúnio
Mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas escolher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos da minha imprevidência. Porque eu haja errado. Por excesso de ternura. Não te Porque eu haja desvies, errado. Não te desvies aqui, por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois do sepulcro, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino, submetendo-me às tuas exprobações. Mereces quem, como eu, olvidou a floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Esqueci-me, Cecília, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual devera arrotear o solo da nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes, mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassale o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A verdade se lhes faz amiga generosa. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado às nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo. Ainda é tempo. A enferma, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação inopinadas e ingratas. Desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor aproximou-se da genitora, chorosa, e informou. Infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: Não posso mais, não suporto. A intervenção agora, não quero perder um minuto. Fixando a consciência por alguns instantes, com terrífica expressão, ajuntou. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que a minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até ao fim. Preferirei o suicídio afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível.
Com assombro nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca se pôs que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio património. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava o esforço de extensão. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Já sofria. Depois de longo e É laborioso... incrível porque ao ser extraído o feto, não é? O embrião, ele agarra-se com força à parede do útero. Portanto, às paredes placentárias da placenta, não é? É incrível e por aqui se vê a violência do ato, não é? Nem me fala. Depois de longo e laborioso trabalho, Ok. Depois de longo e laboroso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei todavia que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Continuava ali, não é? Não queria sair, pois. Não. Semi-desperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho, que não chegara a nascer, transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Permindo com impulsos involuntários, o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta do sangue materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Pois. Eu não sei de onde é que vem este barulho, mas eu acho que a nossa gravação está a ficar comprometida com isto. Vocês não ouvem? Deve ser alguém que tem o Mas eu já pedi para fecharem todos o microfone. Eu também ouço. Parece que alguém fechou e resultou. Acho que foi da Leonora, penso eu. Olá, Leonor, como está? Boa noite. Porque quando ela Observei mais. fechou, Foi quando ela fechou para o barulho, não é? sim. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incorrigíveis, o organismo perispíritico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de ler, como se pôde, os vestígios da sua falta. Pois. Odeio, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que não lançaria à vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque
A mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira: Vingar-me-ei. Pagarás ceitil por ceitil. Não te perdoarei. Não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer as minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente na minha alma. Trouxeste à tona da minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte e por isso a minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste o meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto, serás novamente a minha satisfação do ódio. Vingar-me-ei. Seguirás comigo. Vejam Sim. bem que coisa incrível que nos passa completamente Nossa, despercebida porque nós não observamos isto, não é? Mas os espíritos que veem estes raios mentais destruidores, não é? Pois. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em um horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto observava a intensificação das toxinas, ao longo de toda a trama celular, Calderar orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. E, efetivamente, de instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até à consumação da experiência. Ah, Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da Terra, troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste connosco nestes momentos um facto pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido um império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a Providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Oh! Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderar fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora, nada vale a intervenção indireta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. pois é. terrível, né? É pavoroso este quadro, não é? Pavoroso. Pavoroso. E também todo este sofrimento da mãe, não é? Sim, Querendo recuperar a filha. É uma situação assim que a pessoa não pode imaginar, ver um filho sim, a a desmoronar, cair pois. desta forma. É demais, não é? E Deve ela ser, sentia-se responsável, não é? É, pois, A mãe de Cecília sentia-se responsável porque não lhe deu a educação que deveria ter dado, não é? exato. Nem tudo às vezes corre bem, ela fez com boas intenções, mas Sim, não era o melhor realmente para a filha. E ela não se sentia
Portanto, a filha, tudo aquilo que se pedia, sacrifício, renúncia, sentimentos cristãos, caridade, ela estava completamente alheia, ela não estava preparada Ah, para exercer isso, não é? Não Sim, estava de sim. maneira nenhuma, Abnegar, não é? Deixar. exato, abnegar-se. E isto e como aqui diz, é um drama que se repete sempre, e em muitos casos, portanto, fazem-se muitos abortos, não é? Sim, E muitas mulheres sofrem depois a repercussão desse ato ao longo da vida, sim. através de depressões, é. sei lá, Sim, 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 sim. males, Dificuldade em se reerguerem, sim. E com algumas muita, morrem mesmo nesse, que às vezes são Sim, feitas sim. intervenções até por pessoas menos Principalmente aptas, né? antigamente. Antigamente Antigamente morriam que as muitas por mulheres não não por ela. eram assistidas convenientemente e morriam ao fazer abortos, não é? Sim, Era muito comum. é. É uma coisa porque realmente a reencarnação e o processo da família, né? Ela esse amor dentro da família, ele é um amor que ele completa assim, como é que ele inunda o ser de quando você passa É por uma diversas oportunidade desavenças. abençoada de aproximar almas, não é? Eu posso falar por experiência própria, né? Eu passei algumas encarnações com meu pai paterno, onde a nossa convivência foi muito complicada. E aí, e nessa vida, eu ainda tinha um problema, de, de proximidade. Eu gostava muito dele, só não suportava o toque dele. Mas eu o amava muito. Sempre amei meu pai. Mas eu ficava muito triste porque eu não suportava o toque dele e eu não entendia por quê, né? Mas o meu amor por ele não se modificou. Depois eu descobri por quê, em reminiscências mais do que comprovadas, por várias vias, sabe? E, e até recentemente eu fiz uma apometria e, e ali os médiuns me disseram que ele estava lá me pedindo perdão. E eu disse: Isso está mais do que perdoado, porque ele foi um pai excepcional. Então, está tudo ajustado e perdoado. E eu digo mais: nesse episódio eu fui vítima. Sabe Deus, se não retroagir mais atrás, se não fui eu a algoz e comecei tudo, ou se isso não é só uma ação e reação de algo que eu fiz em outra vida que não me lembro. Não é verdade? Porque ninguém é Sim, vítima ao acaso, isso nós sabemos, né? Então, eu acho isso. Então, essa oportunidade da reencarnação em família, ela é bendita, eu digo, porque ela, apesar de ainda haver alguns atritos, algumas dificuldades, mas ela acaba por. Esse amor da família, ele vence qualquer desavença. exatamente. E nós vemos isso em muitas famílias, e acontece, é muito frequente, entre filhos, não é? E os sim, pais, haver sempre, portanto, resquícios desses antagonismos anteriores. sim, sim. É rara a família em que existe uma harmonia absoluta. Sim, não é por acaso que fomos reunidos pelo sangue, que é Certo. exatamente para podermos ter a oportunidade de resgatar os erros do passado. Agora, queria só aqui fazer uma referência que é, ele diz aqui que isto é um quadro que se vê quase todos os dias na Terra, mas não necessariamente até com o aborto. Ele está-se a referir aos ódios entre duas entidades que passam a obsidiar-se mutuamente. Mutuamente, sim.
Mas claro que o aborto é uma situação que abre campo para esse ódio, não é? Como nós vimos Sim, aqui. sim. É negada a oportunidade de renascer e, portanto, de trabalhar todas as questões que esse ser traz em aberto, não é? É que E, o ódio portanto, isto. é um agente poderosíssimo que gera Sim, um sim, desequilíbrio, um desequilíbrio monumental, né? Então, nós, cada vez mais que vivemos isso, experiências dentro da nossa vida, descobrimos que tudo é o equilíbrio, né? Tudo que vivemos é preciso ter uma ponderação, um equilíbrio perante cada situação desafiadora. E o sim. ódio, ele cega. Por que que ele cega? Porque ele desequilibra. E aí a E é muito. pessoa não Pois é mede isso. nada, ela só pensa naquilo que ela foi afetada, como se nada mais existisse. Ela não consegue nem ponderar a origem disso, a parte que lhe cabe, nada porque Sim, só não consegue. pensa no revide, na vingança e Sim. tudo que é derivado desse sentimento horrível, né? Por isso que ele é a antítese do amor, que na realidade é aquilo que faz com que todas as Chico feridas sejam dizia curadas, né? que o ódio é o amor doente. Isso, É muito interessante. é um amor doente, exatamente. Sim, Enlouqueceu, acho que é também. Eu, por acaso pensei no mesmo que a Luísa estava, portanto, que a Luísa disse agora, mas a última palavra é que eu pensei diferente. Que eu pensava que ele tinha dito, portanto, é o amor que enlouqueceu. Mas sim, é. mas eu não sei precisar. Se calhar é isso, Pois, sim, Filomena. eu também não sei, se calhar também está certo. Mas o amor, portanto, o ódio é de tal ordem que aqui, diz mais à frente, é mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Pois É é, uma afirmativa assim muito. forte, muito Muito forte. forte, muito forte. Principalmente porque nós agora andamos-nos a queixar das guerras que graçam no nosso planeta, não é? Sim, Mas se formos a pensar em quantas mentes enfermas que estão aqui ao nosso lado, à nossa volta, convivendo connosco e que se andam torturando umas às outras em Exato. complexos processos de obsessão, obsessão E vingança, recíproca, não como é? eles é, Pois, processo de obsessão recíproca. é porque a guerra é uma insanidade provocada por determinados dirigentes aí que propiciam, né, que estimulam a guerra. exatamente. É uma coisa horrível, mas ela, na realidade, ali os soldados estão por obrigação, mas não existe, na realidade, uma relação pessoa a pessoa de ódio, existe uma insanidade geral, né? Que para mim a guerra é uma insanidade geral, Exato. mas Mas o este ódio processo de opção dirigido é outra recíproca, coisa. É, exatamente, exatamente, Sandra, este processo de obsessão recíproca é mais forte e mais destrutivo que uma série de canhões e bombas juntas, não é? exatamente. Exato. Portanto, isto temos Porque que pensar nisto, não é? O, eu ia dizer que a posição de vítima, portanto, é uma posição ainda assim melhor do que a posição de algoz, não é? Daqueles poucos que fazem as guerras. No Sim, fundo, a sim, maioria são vítimas, não é? Aqueles que sim, sim, sofrem, que se morrem, que passa, que sei lá, que isso são, mesmo. vêm as famílias destruídas, tudo isso. Se eles não se embrenharem no ódio, portanto, Se eles são bem, vítimas. Filomena, que o sentimento de vitimismo, de autovitimismo, também não é elevado, também não é bom. não, Pois, eu digo isto porque segundo dizem os espíritos, não desse ponto da pessoa estar-se a queixar como vítima, que eu pensei um pouco, sei lá, porque Eu às vezes a compreendo. pessoa
Eu compreendo o que está a queixa-se, dizer. Estamos mesmo a falar das vítimas é de mais no guerra, não sentido é? da queixa. Sim. Como? As vítimas de É guerra, mais em no sentido. geral, não alimentam estes ódios, nem esta coisa de Não, Exato, revide. exato, Não. exato. Isso, Pois é. porque o caso do vitimismo também é um caso sério. É um É um caso caso sério, que sério, as é. pessoas, porque a pessoa às vezes inventa justificações Para continuar para a na dor, situação. naquela. Sim. Exatamente. mas o É muito vitimismo, sério mesmo. para mim, o vitimismo, ele é parente próximo do egoísmo, porque a pessoa se coloca em primeiro lugar e aí ela se vê como vítima, Sim, né? e fica muito egocentrada, como a Sandra está a dizer, não é? É, exatamente. Egoisticamente, egocentrada, não é? É. Como eu sou infeliz e está ali naquele. E a E, culpa é e, do é- outro. É sempre... e tudo, todos os infortúnios pertencem ao outro que fez isso, aquilo, e eu sou a Pois, vítima, né? exatamente. Então, É. é um processo de cego também, a pessoa fica totalmente. é, Paralisada também, de alguma forma, não consegue andar para a frente, não é? não, não. E Fica ali a causa lamber desequilíbrio feridas, de como eu novo, costumo dizer, não é? A né? lamber feridas, não é? Um processo de E causa, autocomiseração. Autocomiseração. Que pena que eu tenho de mim própria, não é? É, Sou e uma causa pobre muito vítima. sofrimento. Muito sofrimento ao próprio e a quem está à Oh, volta dele. exato. É É. terrível. Enfim, são estes sentimentos humanos assim que. É. Há uns tempos atrás eu pus no nosso grupo umas orientações de leitura e por acaso até escolhi o Cury. Não sei se viram. Ele fala muito nesta questão do treino emocional e é interessante que ele aponta algumas ferramentas para que haja então este treino emocional. Augusto Cury. Augusto Cury Ele é brasileiro, Sandra. é brasileiro, ele fala muito bem, né? E realmente Mas ele tem agora aí uns livros que ele ensina ferramentas para lidar com para as lidar com isso. emoções. Isso é muito Sim. bom, né? Porque, Então não é? Pois claro nossa, que é. Porque todos precisamos, não é? De pôr ordem ou nas nossas emoções. Pois. eu muitas vezes, quando tenho um pensamento mais assim, com um nível vibracional mais baixo, aí logo eu analiso, bom, por isso está vindo por quê? E Pois, pois, aí, pois. não, mas eu acho também todo esse estudo que temos feito, Mas também né, está mais aqui, vigilante, não é? Pois. já nos ajuda sobremaneira. Eu acho que para mim, eu posso falar que tem me ajudado bastante eu acho que assim, nós aprendemos a fazer sempre uma autoanálise, né? Estamos numa situação X, às vezes momentaneamente não muito boa, mas tudo na vida, o que vale é a luta, é encarar de frente, né? Sim, Os nossos medos e tudo mais. Então, cada um de nós tem os seus, né? As suas fraquezas. E, e aí, quando enfrentamos, nos sentimos até mais felizes, né? exatamente. Mais fortalecidos. Consegui. Sim, consegui. Eu já passei Venci-me. por isso. Venci-me. Venci-me. É, Sim.